Muito bem, agora sim, temos mais tempo. Vamos falar então sobre o aprendiz. Principal diferença entre aprendiz e estagiário é que o estagiário não é empregado e o aprendiz ele é empregado, tá? O aprendiz ele está regulamentado. Veja bem, o estagiário, como ele não é empregado, a gente não utiliza a CLT, a lei específica do estágio que nós vimos na aula passada. Agora, o aprendiz, ele é regido por uma parte da CLT, artigo 428 ao 433, tá? Deixa anotadinho aí, tá na sua apostila, do 428 ao 433. Tá aí na tela para você, tá? Então, o estagiário é regido por esses artigos, tá? O estagiário não, desculpa, o aprendiz, tá? O estagiário por uma lei específica e o aprendiz por um pedaço da CLT que o legislador reservou para esse aprendiz, tá? 428 ao 433 da CLT. Lembrando que agora não falamos mais do menor aprendiz, falamos do jovem aprendiz. O aprendiz ele é empregado porque ele tem todos os direitos de um empregado comum, tá? Característica desse aprendiz. O que é esse aprendiz? Olha, esse aprendiz é aquele que está desenvolvendo alguma atividade estudantil, aquele que está estudando, tá? Poderá ser aprendiz, jovem aprendiz, tá? Esse aprendiz, a legislação diz que é vedado o trabalho, o menor trabalhar. Então, o menor de 16 anos não poderá trabalhar, salvo na condição de aprendiz, tá? E o menor de idade, também, ele não poderá trabalhar em condições insalubre, perigosa, noturna, né? Isso nós vamos ver mais para frente. Mas o que me interessa agora é o aprendiz. Qual a idade mínima para ser aprendiz? 14 anos. E qual a idade máxima? 24 anos. Então, o aprendiz poderá ter a idade entre 14 anos e os 24 anos. A legislação diz, menor de 16 anos não pode trabalhar, salvo se ele for aprendiz. Então, aprendiz dos 14 aos 24, tá? Poderá ser estendido a mais que 24 se ele for deficiente, tá? Se é um aprendiz deficiente físico, ele poderá ter o contrato dele estendido um pouco mais do que os 24 anos, tá? Formação importante desse aprendiz. O contrato não pode ser tácito. O contrato deverá ser por escrito, tá? Não vale aquela regra, como eu disse para vocês no blocos anteriores, convidei o Matheus para trabalhar, tacitamente começou a trabalhar, presume-se uma relação de emprego. O aprendiz não. O aprendiz, o contrato dele deve ser por escrito, não pode ser tácito, não pode ser verbal, tem que ser por escrito. O tempo máximo desse contrato é de 2 anos, tá? Por escrito, tempo máximo de 2 anos. Por quê? Porque o contrato dele deve ser por tempo determinado, não pode ser um contrato por tempo indeterminado, e sim por tempo determinado. Bom, situações importantes aí. E qual horário que esse aprendiz deve realizar o seu trabalho? Ora, se ele ainda não terminou o ensino fundamental, ele só pode trabalhar 6 horas diárias. 6 horas diárias. Se ele já terminou o ensino fundamental, essa jornada poderá ser prorrogada para 8 horas diárias, tá? E chama a sua atenção que essa prorrogação de jornada deverá estar inclusa o horário que ele necessita para desenvolver as suas atividades educacional, ou seja, aquelas atividades práticas, teóricas que ele precisa exercer, já está inclusa, atividades teóricas, né? Ou seja, em via de regra, esse aprendiz, quando ele é contratado por uma empresa para ser aprendiz, geralmente, a sexta-feira, ele vai desenvolver outras atividades fora do ambiente de trabalho, tá? Então, essas são as características importantes. Outra coisa importante, a empresa recolhe apenas 2% de fundo de garantia para esse jovem aprendiz. A ideia mesmo é que as empresas contratem esses aprendizes, porque existe uma regra que a empresa, tirando a empresa de microempresa, tá? A empresa de pequeno porte para cima, dependendo do número de funcionários, ela deve contratar
de 5 a 15% do seu quadro deve ser aprendiz, jovem aprendiz. Ou seja, o governo quer estimular esse jovem a ingressar, colocar esse jovem no mercado de trabalho, e aí instituiu essa regra que a empresa, com exceção às microempresas, as empresas devem contratar os jovens aprendizes proporcional ao número dos seus empregados, de 5 até 15%, tá bom? Então aí, algumas regras importantes para que você não se esqueça desse jovem aprendiz, diferente do estágio, bem diferente do estágio. Não confunda mais o estágio com o jovem aprendiz. Vamos ver as características do jovem aprendiz? Coloquei para vocês, olha lá. O jovem aprendiz ele é empregado, não é empregado ou estagiário. O aprendiz, ele é empregado, tá? Regido na CLT do 428 ao 433, trabalha dos 14 aos 24, salvo se portador de deficiência. Contrato especial, escrito e por tempo determinado, no máximo 2 anos. Não esqueça disso, tá? E o horário especial, que é o horário que eu falei para vocês. Se ele ainda não completou o ensino fundamental, 6 horas diárias. Se ele já completou o ensino fundamental, tá? Poderá ser estendido para 8 horas diária, tá bom? Então, lembrando, se ele for um curso técnico, curso superior, as empresas vão contratar ele como estagiário. Bacana? Fechamos aí o jovem aprendiz. Fechou? Vamos para o nosso próximo tema, então? O nosso próximo tipo de trabalhador é o que nós estamos vendo. Vamos lá? Vamos ver o nosso próximo tipo de trabalhador? Vamos falar do trabalhador servidor público. Servidor público. E eu chamo a sua atenção porque aqui, esse servidor público, ele vai se dividir em 3 espécies. O estatutário, o temporário e o empregado público. Vamos falar rapidinho? O estatutário é aquele que presta serviço para o Estado, União, Distrito Federal, para o município, ou seja, quando o Estado desenvolve a sua atividade direta, né? Então, quando o Estado desenvolve a sua atividade direta, ele contrata o servidor público estatutário. Por quê? Esse estatutário ele tem uma lei específica que vai gerir, que vai regulamentar aquela relação de trabalho, aquela relação de emprego dele. Então, o que acontece? O servidor público estatutário, o exemplo disso é o servidor público estatutário federal, que tem a lei 8.112 de 90. Então, ele tem os funcionários federais, eles têm um estatuto próprio, é um exemplo, mas que é a lei 8.112 de 90, que vai tratar dessa relação desse servidor público federal. Se for o servidor público estadual, ele vai ter uma lei específica, o municipal e assim por diante, tá? Mas ele tem uma lei específica, tá? E no segundo momento, eu tenho o temporário, tá? O temporário é para aquelas situações de eminente interesse público ou de calamidade, tá? É uma coisa emergencial, tá? Estado, União, município poderá contratar a nível de temporário, que é exceção, tá? Porque a regra é você contratar um efetivo, mas nesse caso é exceção, você poderá contratar um temporário, mas que tem essas características. Eminente interesse público, tá? Ou em caso de calamidade, você poderá contratar esse temporário, tá? E o empregado público. Quem é o empregado público? Cuidado aí, porque o empregado público, embora ele tenha que ser contratado também por concurso, tá? Embora ele também tenha que ser contratado por concurso, semelhantemente ao estatutário, ele tem uma característica peculiar, porque esse empregado público, ele é regido pela CLT. O temporário tem uma lei específica, federal também, e o empregado público, ele também vai ser regido pela CLT de acordo, da mesma forma que os empregados urbanos,
que nós estamos vendo. Agora, por que eu falo de empregado público? Aqui, ele trabalha na administração direta. Administração direta. Aqui é quando tem aquela situação temporária de calamidade, precisa contratar em urgência, por interesse público, relevante interesse público, ou por uma calamidade pública, tem que contratar de forma imediata, rápida. Então aqui, né, administração direta, aqui eu preciso contratar de forma rápida, e aqui aqui, né, e aqui é o temporário rápido, e aqui é aquele empregado público que é regido pela CLT. O que é o empregado público? Ora, o artigo 173 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: a administração direta poderá sair do seu status, tá, público, de administração direta, que é para cuidar das coisas do Estado, e poderá vir a desenvolver uma atividade econômica, tá, em relevante interesse público, segurança nacional, aquela regrinha que você já viu lá em direito administrativo. Então ele pode vir e desenvolver uma atividade econômica. Quando o Estado, município, a União, sai do seu status público para cuidar das coisas do Estado e vem competir com o particular, desenvolver uma atividade econômica, tá? Interesse público ou segurança nacional, ele vem competir com o particular. Ora, se ele vem competir com o particular, seria injusto com esse particular a União descer, vamos dizer assim, do seu status público, que é para cuidar das coisas do Estado, e vem competir com o seu particular, e gozando daqueles benefícios todos, que é para contestar numa futura ação judicial. Você sabe, na contestação ele tem prazo em quádruplo, para recorrer ele tem prazo em dobro, né? Você sabe que lá em direito tributário, que você já estudou, é vedado, diz lá o artigo 151, vedado o município, o Estado e a União cobrar impostos uns dos outros. Então, quer dizer, se esse camarada viesse para cá, tá, competir com o particular, tá ok? Poxa, ele ia gozar ainda desses benefícios todos? O que o Constituinte disse? Olha, se você sai, deixa de cuidar das coisas do Estado e vem para cá competir com o particular, essa empresa que você está formando, a empresa pública que você está formando, ou a empresa de economia mista que você está formando, e vindo competir com esse particular, você será uma pessoa jurídica regida pelo direito privado, tanto para os seus impostos, como pela relação de trabalho. Os encargos trabalhistas, você vai ser regido aqui, então, pela CLT. Então, sair daqui, veio para cá, competir com o particular, tá? Então você terá o regime jurídico de direito privado para você poder se equiparar de pé de igualdade com o particular. E quem são essas empresas? Por exemplo, a empresa pública, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, capital, você já estudou isso em administrativo, capital 100% público, mas ela saiu e veio competir, Caixa Econômica Federal, com o Itaú, com o Bradesco, com os bancos privados. Então, a partir do momento que o Estado criou uma empresa pública e veio competir com o particular, será regida pelo direito privado. Então, os funcionários da Caixa Econômica Federal são empregado público, tá? Regido pela CLT. Ah, mas ele ingressa no banco através de concurso. Mas a própria Constituição diz que mesmo os empregados públicos, o servidor público deverá ser contratado através de concurso público. Então, mesmo que ele fizer o concurso, realizar o concurso, mas eles vão ser regidos pelas regras do direito privado, que no nosso caso é a CLT. E também não gozam da estabilidade, salvo engano, lá do artigo 41 também da Constituição Federal. Embora ele preste concurso, mas ele não goza lá da estabilidade. Então, o empregado público, tá? Ele vai ser aplicado, essa regra CLT, para quem? Para as empresas públicas, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, tá? Posso citar para você, Petrobras. Então, Sociedade de Economia Mista e empresa pública vai ser regida pela CLT. Os seus empregados
serão regidos pela CLT, que é o caso do nosso empregado público. Então, servidor público, eu tenho o estatutário, que é uma lei própria, eu tenho o temporário, também com uma lei específica, e eu tenho o empregado público, que quando o Estado sai do seu status público para cuidar das coisas públicas, ele vem para o particular, competir com o particular, criando empresa pública ou empresa de economia mista, será regida pela nossa CLT, não gosta de estabilidade, embora seja por concurso, mas ele é um empregado público. Então eu tenho 3, tá? Servidor público, o estatutário, o temporário, tá? E o empregado público. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente analisar aqui, ó. Então, ó, servidor público, o estatutário, tá? Tem uma lei própria. O exemplo é o estatutário da Lei Federal 8.112 de 90, tá? Que é o servidor público federal, tá? E eu tenho uma súmula 386, que eu acho que é interessante você dar uma lida nessa súmula, tá? Não vou ler essa súmula agora, mas você dá uma lida que é importante. O temporário, necessidade transitória, excepcional interesse público, que eu disse para vocês, tá? Uma lei específica, 8745 de 93. Falamos aqui, ó, estatutário e o temporário. Vamos ver o empregado público. Quem é o empregado público? Olha lá, o artigo 173 que eu disse para vocês. Artigo 173 é exatamente essa regra no parágrafo 1º. A empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, regidos pela CLT, a princípio não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal, tá? E admitidos por concurso no termos do artigo 37 da Constituição Federal. Bacana, gente? Esse artigo 173 é exatamente essa regra. É bom você dar uma lida, é essa regra. Ora, saí do meu status público, vim competir com o particular, vou ter que ser regido pelo direito privado. Serei uma empresa pública, tá? De direito privado. Tranquilo? Caixa Econômica e exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal, exemplo de empresa de economia mista, Petrobras. Vamos ver mais que temos ainda? Vamos falar do rural? Quem é o trabalhador rural? Gente, aqui é conceito. Vamos lá. Quem é o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele é empregado. Por quê? Ele tem os mesmos requisitos, cumpre os mesmos requisitos do trabalhador urbano que é regido pela CLT. Só que o trabalhador rural, ele tem uma lei específica, Lei 5889 de 73, tá? Tem uma lei específica, cuidado. Esse trabalhador rural, agora, no trabalhador urbano, não importa quem é o empregador, porque nós dissemos que o empregador pode ser pessoa física, pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser uma fundação, tá? E ele pode prestar serviço no domicílio, ele pode prestar serviço fora do domicílio, que é o artigo 6º que nós lemos lá e o parágrafo 1º. Agora, o rural, ele tem uma característica peculiar, por quê? Agora me importa quem é o empregador. No trabalhador urbano, no empregador urbano, não me importa quem é. Se é uma empresa de pequeno porte, médio porte, individual, uma sociedade, se é uma pessoa física, não importa. Se ele tem os requisitos de trabalhar para essa pessoa, fechou. É empregado. Agora, já no rural, me importa saber quem é o empregador. Por quê? Para eu ser contratado, para você ser contratado como empregado rural, o seu empregador, ele tem que desenvolver uma atividade típica do campo, uma atividade rural, tá? Ou ele desenvolve uma atividade pecuária, né, que cuida aí da fauna, dos animais, ou ele desenvolve uma atividade agrícola, tá? Que é o caso da flora. Então, ou ele desenvolve uma atividade agrícola ou uma atividade pecuária. Esses são os requisitos para ele ser empregador urbano, tá? Então, agora, o empregador já me interessa quem é o empregador. Ora, se ele não tiver essas características, ele não vai ser um empregador rural, ok? Então, ele tem que desenvolver essa atividade, ou então, um prédio rústico. O que é prédio rústico? Tá? Para você entender, é aquela atividade típica do campo, tá? Rural, ou seja, pecuária e agricultura, que está no centro da cidade, que está na cidade.
ou seja, uma atividade do campo na cidade. Então você pega uma cidade, uma determinada cidade, e próximo do centro ou num bairro daquela cidade, ele tem lá uma fazenda, uma chácara, um sítio, e ali aquele empregador, ele só desenvolve atividade típica rural. Ou mesmo na cidade, ele tem lá a sua chácara, ele tem lá o seu sítio, ele tem lá o seu espaço, que ele desenvolve atividade agrícola ou pecuária. Ele só faz isso. Então ele poderá ser equiparado um empregador rural, tá? Então muita atenção, porque agora me importa quem é o empregador, tá? Ou no campo desenvolvendo essa atividade, ou conhecido como prédio rústico. O que é prédio rústico? Ele desenvolve essa atividade típica do campo, agrícola ou pecuária na cidade, mas é um espaço destinado só para essa atividade. Tá ok? Então, muito atento aí com essa situação. Vamos ver então um pouquinho mais do rural. Olha lá, ele é empregado. Ele é empregado. Regido pela Lei 5.889, que eu disse para vocês, e mais o artigo 7º, porque o artigo 7º da Constituição diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Importante, esse artigo 7º é importante você dar uma lida. Olha, vem cá. Você não vai para a sua prova, tá? Sem ler o artigo 7º na íntegra, todo o artigo 7º da Constituição. Você vai se comprometer comigo. Leia todo o artigo 7º da Constituição, tá? Dê uma lida nas súmulas, nas OJs, dê uma lida na apostila. A sua prova da primeira fase, Direito Material do Trabalho, está na apostila as questões. Leia a apostila, estude a apostila e mais as nossas aulas aqui, mais a leitura da lei, e vamos treinar questões. Vamos treinar questões porque eu quero que você gabarite Direito do Trabalho aqui comigo. Bacana? Então, uma lei específica, 5889 de 73, desenvolveu uma atividade agrícola, que é flora ou pecuária, fauna, tá? Flora e fauna você já sabe, você viu isso aí em direito ambiental. Uma propriedade rural, propriamente rural, ou um prédio rústico. Prédio rústico é aquela situação que eu desenvolvo uma atividade rural, uma atividade da agricultura ou da pecuária na cidade. Isso é conhecido como prédio rústico. Tranquilo? Se você tiver dificuldade, volta, assiste novamente, leia a apostila, mas rural. É empregador, tem uma lei própria, não é regido pela CLT, tem uma lei própria, mas cabe o artigo 7º, para ele também, tem direito ao artigo 7º, tá? Uma atividade agricultura, flora ou pecuária, fauna, propriedade rural ou prédio rústico. Fechou aí, rural. Outras informações desse rural, desse tipo de empregado, porque ele é empregado, nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, nossos próximos módulos, onde nós vamos estar analisando hora extra, adicional noturno, tá? Mas segura aí, nós estamos tratando apenas a parte conceitual. Vamos avançar a nossa matéria? Temos tempo ainda? Olha lá, cuidado com o rural, tá? Cuidado, o trabalhador da indústria situado em propriedade rural, esses estão regulamentados pela CLT. O que é isso? Anote isso aí porque é importante, hein? Deixei bem grande aqui para você não se confundir que isso já foi matéria de prova. O que acontece? O trabalhador rural, ele tem que desenvolver atividade propriamente dita de campo ou prédio rústico. Agora, se eu tenho uma empresa, porque eu disse para vocês o seguinte, agora me importa quem é o empregador. Me importa quem é o empregador. Ora, esse empregador, agora com a tecnologia, os grandes centros lotados, o que eles fazem? Muitos empregadores montam suas empresas no interior, bem no campo mesmo, bem no meio do mato, vamos dizer assim. Você viajando aqui em São Paulo, na Castelo Branco, você vai ver empresas internacionais grandes, montadas, galpões enormes no campo, no meio do mato, tá? Na margem lá da Castelo. O que acontece? Ele vai para lá e ao redor dele tem várias fazendas. Várias fazendas. Mas o que me importa, eu disse para vocês, é o empregador. Ora, se ele contrata um empregado lá daquela redondeza, daqueles vilarejos, daquela cidade simples, ele contrata para trabalhar nessa indústria, tá?
Ora, se me importa o empregador, se esse empregador não desenvolve a atividade do campo, mesmo estando numa região onde a principal atividade é rural, ele não será empregado rural, e sim será um empregado regulamentado pela CLT. Cuidado com isso, que isso já foi matéria de prova. Para ele ser considerado empregado rural, o seu empregador tem que desenvolver a atividade própria do campo. Tranquilo? Bacana? Vamos para o nosso próximo tema. Está dando nosso horário já? Temos ainda mais alguns momentos, alguns instantes. Vamos falar então agora do doméstico. Tá? Por que eu falo doméstico, gente? Porque doméstico é aquele que presta serviço. As pessoas às vezes confundem a doméstica. Doméstica, uma palavra que nós usamos, é aquela que presta serviço numa casa. Mas o doméstico, quem é o doméstico? É a empregada que presta serviço na casa, tá? Lavando, passando. O doméstico é o motorista daquele lar, que presta serviço para a família dirigindo. O doméstico é o jardineiro daquela casa. O doméstico é a que cuida das crianças. A doméstica e o doméstico é aquele também que cozinha, que passa, que lava. Ou seja, o conceito de doméstico é bem tranquilo porque, a princípio, eu já digo para você, é empregado. Doméstico é empregado, tá? Doméstico é aquele que presta serviço no âmbito familiar, presta serviço para uma pessoa física. Lembra que eu disse para vocês que a pessoa física pode ser empregador? É com essa ideia. Por quê? Porque o doméstico presta serviço para uma pessoa física, tá? No âmbito familiar, e que essa pessoa física não pode visar lucro. Não pode visar lucro. Esse, basicamente, é o conceito do empregado doméstico. É regido por uma lei específica também, a Lei 5.859 de 72, 5.859 de 72, tem uma lei específica. Esse empregado doméstico trabalha para uma outra pessoa física no âmbito familiar, e essa pessoa física para quem ela presta serviço não pode visar lucro, tá ok? Então, cuidado, porque se essa pessoa física que contrata esse empregado doméstico, no começo ele começa a trabalhar como doméstico, tá? Daqui a pouco essa pessoa resolve fazer bolo, vou fazer bolo para vender, tá? E aí pede para a doméstica bater a massa, embalar lá a trufa, cortar o bolo, confeitar o bolo, e pede para o motorista ir entregar esse bolo nas empresas, as encomendas. Ora, no início, ele tinha uma relação, realmente, ele era um empregado doméstico, tá? Mas a partir do momento que aquela pessoa, que é uma pessoa física, contratou, mas já perdeu essa característica, que é de não visar lucro, ela começa a visar lucro, começa a colocar esses empregados domésticos para trabalhar visando lucro. Ninguém vai fazer bolo e doar, tá? De graça, vamos fazer bolo, vamos fazer doce. Se ela visa lucro, se tem característica de visa lucro, já perdeu a principal característica de quem contrata, do empregador doméstico. Então, deixará de ser doméstico, que é regido por uma lei específica, Lei 5.859 de 72, e passará a ser regido pela CLT, porque será um empregado comum, tá bom? Lá, trabalhador urbano da nossa CLT. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, porque as provas adoram essas pegadinhas aí. E aí você, não, mas trabalha no ambiente familiar, trabalhar para pessoa física, na casa dele é doméstico. Não é. Cuidado. Outra coisa importante. Quem é o doméstico? Aquele que trabalha uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quem é esse doméstico? O nosso tribunal já decidiu, o TST, que é o seguinte: trabalhou uma vez por semana, não é empregado, é diarista. Trabalhou 2 vezes por semana, não é empregado, é diarista. 3 vezes por semana, ainda há uma discussão. 4 vezes por semana é empregado doméstico, tá? Mas eu digo para vocês que essas matérias controvertidas acabam ainda não caindo muito em prova. Vai cair mais o conceito. Cuidado com o conceito. Mais uma dica que eu dou para você. Dê uma estudada, se você quiser se aprofundar, 1 vez por semana, os tribunais entendem que não é
empregado. 2 vezes por semana, os tribunais entendem que não é empregado. 3 vezes ainda há uma discussão. Alguém diz que sim, os tribunais dizem que não. Agora, 4 vezes de diante é pacífico, é empregado. Agora, o que me chama a atenção, só vou abrir um parênteses aqui. É uma injustiça, né? Porque, veja bem, eu dou aula numa universidade. Vou 1 vez por semana. Toda sexta-feira de manhã eu dou aula nessa universidade. Eu sou empregado, tenho carteira assinada, registrado, bonitinho, recebo férias, 13º, hora aula, bonitinho. Ora, essa empregada doméstica, que trabalha 1 vez na casa do João, 1 vez na casa da Maria, na quarta ele está na casa do Francisco, cada dia ele está numa residência. Mas às vezes ele não tem autonomia de mudar. Lembra do autônomo? Tem autonomia, hoje eu não vou. Ele não pode dizer na segunda-feira, ó, dona Maria, hoje eu não vou, tá? Vou só na sexta. Não, segunda é seu dia de vir. Então ela tem que ir na segunda, ela recebe ordem, porque a dona Maria falou, limpa aqui, limpa ali, né? Ela recebe salário, tá? Então ela tem é sempre ela que vai, ela não pode falar, hoje eu não vou mandar a Severina. Não pode, ela que tem que ir. Então ela preenche todos os requisitos de um empregado. E mesmo assim, os tribunais entendem que ela não é empregada, ela é uma diarista. É uma polêmica, é uma discussão, não vamos entrar em discussão, porque isso não vai ser matéria da sua prova. Lembre-se que prática é uma coisa, exame de ordem é outra. Você vai prestar o exame de ordem. Então, para você, leve apenas o conceito da doméstica, a lei, e cuidado com essas regras, tá? Matéria controvertida não será cobrada de você, porque essa questão poderá ser anulada. Tá bem? Vamos dar mais uma avançada? Olá, doméstico é empregado, regido pela Lei 5.859 de 72 e mais o artigo 7º da Constituição, parágrafo único. Nós vamos ver já os direitos, porque esse artigo 7º, parágrafo único, vai tratar dos direitos da doméstica ou do doméstico, tá? Pessoa física, tá? Deve trabalhar de forma contínua e não visa lucro. Quem contrata não visa lucro. E presta serviço em âmbito familiar. É isso. O conceito de doméstico para sua prova é isso. Nada polêmico, apenas o conceito. Saiba a lei, saiba a regra da Constituição. Temos mais tempo ainda? Vamos fechar? Dá para fechar? Vamos fechar esse bloco aí? Passa mais uma, acho que tem algumas coisas importantes ainda do doméstico. Olha lá. Doméstico, para a gente fechar o bloco aqui, rapidinho. Doméstico, 5.859, 72 e o parágrafo 1 da Constituição Federal. Quais são os direitos da doméstica? Cuidado, salário mínimo, 13º, DSR, férias de 30 dias mais 1/3, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade de 5 dias, aviso prévio, aposentadoria e irredutibilidade do salário. Olha aí, bonitão na tela para você aí. Todos os direitos do doméstico que eu preparei para você com muito amor e muito carinho, tá? Depois nós vamos falar a diferença, isso mais para frente, vou deixar você com essa curiosidade, sobre licença maternidade e estabilidade. Isso nós vamos ver lá para frente nos nossos próximos módulos, para você adquirir os outros módulos, é claro, né? Então, aqui são os direitos do doméstico. Deixar aí para você, se anote, tem na sua apostila, mas para você não bobear, não dar moleza na prova, porque na prova pode te perguntar, pode dizer que ela não tem direito à licença maternidade. Ela pode dizer na sua prova que ela não tem direito ao aviso prévio. Ela pode dizer na sua prova que ela não tem direito a férias. Cuidado, tá aqui para você os direitos domésticos, parte conceitual e mais os direitos para você não errar nenhuma questão, hein? Para não errar nenhuma questão. Bacana? Já anotou? Vamos para o nosso próximo slide, que eu vou dizer para você agora quais os direitos que a doméstica não tem. Tá? Vamos avançar? Olha lá. Não tem direito à hora extra, não tem direito ao fundo de garantia, que é facultativo, seguro-desemprego, somente se houver depósito do fundo de garantia, adicionais de salubridade e periculosidade. E quando está aqui na tela, rapidinho para nós finalizarmos o bloco, é o seguinte: doméstico não tem direito à hora extra. O doméstico, cuidado, mas muito cuidado. Por quê? Muito cuidado com isso. Doméstico, ele só tem o seguro-desemprego, só vai receber o seguro-desemprego se o empregador dele, se o patrão dele, paga o fundo de garantia. Se ele aderiu ao projeto do fundo de garantia, paga uma vez, não poderá mais parar de pagar. Então, porque ele é facultativo. Agora, se o empregador contrata o empregado, fala assim, não, e acerta com ele, eu vou recolher o fundo de garantia, e começa a recolher o fundo de garantia, ele tem direito ao seguro-desemprego, tá? Outra coisa, cuidado, porque
O doméstico não tem direito a nenhum adicional. Adicional noturno, insalubridade, periculosidade. O doméstico não tem esses direitos. Fique atento com essa regra, porque essa regra é importante e ele pode dizer para você. O estagiário, eu estou rápido, já estou embolando tudo. O doméstico tem obrigatoriamente direito ao fundo de garantia. Cuidado. Fundo de garantia é opcional. Cuidado, ele pode dizer na sua prova. O doméstico tem direito ao adicional noturno? Não tem. Doméstico tem direito de salubridade? Não tem. Então aqui estão os direitos que ele não tem. Ou seja, não tem direito a hora extra, fundo de garantia, que é facultativo, seguro-desemprego, somente se houver depósito do fundo de garantia, e não tem direitos adicionais. Então, aquela tela passada e essa aqui, fixe bem, leia a lei, entenda isso aqui, está na apostila. Gente, você entendeu isso aqui, você caiu questão de doméstico, você não erra. Caiu o conceito, você não erra. Caiu os direitos, você não erra. Caiu que ele não tem direito, você também não erra. Tá tudo aqui grande, bonito, garrafais, para você aprender, levar para sua prova e você vai gabaritar. Ufa! Corremos ainda, mas conseguimos finalizar doméstico. Vamos ver se tem um próximo tema aí. Qual que é o nosso próximo tema? Ó, o temporário. Deu certinho. Temporário nós vamos ver e analisar esse outro tipo de trabalhador, mas no próximo bloco eu te aguardo.